Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, já se inscrevam, deixe o seu like, porque hoje vamos falar do Flamengo. Flamengo aí que venceu o Vitória por 2-1, mas venceu com dificuldades. Bom, esse vídeo ia sair de qualquer forma, né? Se o Flamengo vencesse, perdesse, goleasse, fosse goleado, esse vídeo ia sair de qualquer forma, porque eu já escrevi esse roteiro antes, e foi algo que eu observei na estreia aí do Flamengo na Libertadores contra o Deportivo Táchira. Os grandes problemas que o Flamengo tem para a temporada. O Flamengo aí que se fala em priorização de campeonatos, se fala aí sobre as lesões. E é verdade, o Flamengo tem de fato muitos problemas nessa equipe. Hoje a gente vai discutir sobre isso. Pois é, gente, nesse dia aí agora que passou, 3 de abril, o Flamengo estreou contra o Deportivo Táchira na Libertadores. Foi a estreia do time na competição sul-americana e isso me lembrou um pouco a estreia do Flamengo lá atrás, precisamente há um ano, no dia 2 de abril, né, o Flamengo enfrentou o Milionários também fora de casa na estreia da Libertadores. Por que me lembrou? Porque eram até cenários parecidos. O Flamengo vinha de vitória, de uma conquista no Campeonato Carioca, sem muitas dificuldades. O Flamengo do Tite veio sem muitas dificuldades e venceu o Carioca de 2024. O Felipe Luiz até teve alguns jogos com o Fluminense aí que teve dificuldades, mas em geral também não se esforçou muito para vencer o Carioca, venceu aí com o pé nas costas e até com recordes defensivos parecidos aí. O Rossi ficou até a semifinal aí sem tomar nenhum gol e o Rossi também passou praticamente a competição inteira de 2024, do Carioca de 2024 também sem tomar gol. Então eram cenários parecidos de estreia na Libertadores também com dois técnicos muito badalados, embora eu ache que o Felipe Luiz é mais técnico hoje que o Tite. E nesse jogo contra o Milionários, tinha aí a expectativa que o Flamengo fosse lá e vencesse também com tranquilidade na Colômbia, já que o time estava vindo de uma sequência muito boa e conseguisse a vitória aí sem dificuldades com um time que era, em tese, bem inferior na questão de elenco. E isso não aconteceu, o Flamengo teve muitas fragilidades defensivas na bola aérea, né? O Flamengo não conseguindo criar muito. Fragilidades acabaram sendo ignoradas por algumas afirmações que de vez em quando aparecem aí no nosso cotidiano, né? Pô, era para o Flamengo ter vencido, era para tal clube ter vencido se tal jogador não tivesse perdido o gol. E nesse jogo foi o Vinha e acabou perdendo um gol cara a cara ali com o goleiro. E no fim, as fragilidades do Flamengo ficaram escondidas por conta desse gol perdido meio que inacreditável. E a culpa da derrota foi dada ao Vinha. A culpa da derrota não, porque o jogo foi 1-1, né? O Flamengo empatou com o Milionários com um a mais, né? Só para você ter aí a noção de quanto o Flamengo não jogou bem, né? O Flamengo não jogou bem naquele 2 de abril de 2024, gol de pênalti do Pedro, e o Milionários fez ali o gol numa bola aérea. Aí você pode até falar, Alexandre, você está sendo muito duro, nem foi um jogo tão ruim assim, mas vamos lembrar que o Flamengo não venceu nenhum jogo fora de casa na Libertadores de 2024. Pois é, mas nessa vitória aí contra o Deportivo Táchira, agora no dia 3 de abril, nessa semana, o Flamengo venceu, mas a atuação não agradou nem um pouco. Me impressionou até particularmente a lentidão do Flamengo, né? O Flamengo foi muito lento na criação da jogada, deu também espaço para o Táchira, mas principalmente essa lentidão, essa troca de passe muito lenta, sem velocidade, me chamou muito a atenção. Mas claro que essas afirmações que eu falei, que são como desculpas, né? São desculpas para derrota ou empates inesperados. Essas afirmações de que tal jogador perdeu o gol, tal jogador não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essas afirmações não apareceram, né? Porque o Flamengo venceu. Mas é só a gente pegar agora esse jogo contra o Vitória e o jogo contra o Internacional, em que o Flamengo perdeu muitas chances, essas afirmações apareceram. Tá? Então basta aí Plata ou Juninho perderem 2 gols, ou o Bruno Henrique também perder alguns gols, que essas desculpinhas voltam a aparecer. Claro que falta melhorar a pontaria dos atacantes,
mas não é só isso que está fazendo o Flamengo vencer aí pelo placar mínimo ou empatar jogos importantes. Agora eu vou traçar um paralelo com a temporada passada, onde o Flamengo perdeu vários jogos naquela que eu chamo de hora H da temporada, que é o mês de agosto. O mês de agosto compreendeu em 2024 a parte pós-Copa América, né? Quando os jogadores vieram da Copa América, era esperado que o Flamengo melhorasse e muito pelo contrário. Os jogadores se machucaram muito, jogadores que foram sujigados, né, no meio de ano, né, em junho, julho. Os jogadores que vieram da Copa América também não ficaram descansando, porque eles ficaram jogando muita bola lá na Copa América em um nível muito alto e eles se machucaram. Isso resultou no Flamengo perdendo a Libertadores, o Brasileirão e, consequentemente, focando novamente, assim como 2023, focando apenas na Copa do Brasil. Claro que para essa temporada eu ressalto que o Filipe Luís ele é o melhor técnico desde a era Jorge Jesus. Ele é o melhor técnico, capacidade mesmo de treinar o Flamengo. Eu acredito que ele é o melhor desde 2019, né, quando o Jorge Jesus treinou o Flamengo até 2020. Mas o Filipe Luís ele já demonstrou que ele pode virar refém disso também, né? Até no jogo contra o Tati, no jogo contra o Internacional, agora nesse jogo contra o Vitória, chega um momento que o técnico fica sem alternativas, né? O Vitória se fechando completamente, o Tátira se fechando completamente, precisa aí dos 100% dos seus jogadores. Isso não aparece, né? O Flamengo acaba que ficando meio numa inércia, meio que travado. E agora, nesse jogo contra o Vitória, contou com a habilidade do Arrascaeta e do Bruno Henrique para vencer a partida. O Filipe Luís, apesar de ser um grande técnico, ele pode ser refém de tudo isso também. Mas então, Alex, quais são esses problemas, né? Os problemas são estruturais, são na montagem do elenco, na diretoria, uma diretoria péssima que teve a sorte, né, de ganhar diversos títulos, de pegar um elenco, um clube estruturado, gastar os seus milhões aí em Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, para trazer a Libertadores e o Brasileirão em 2019, consequentemente 2022 também. Mas montou nisso para dizer que a administração era muito boa, quando na verdade não era, né? Paulo Vinícius Coelho, né, o jornalista que era da Sport TV, agora da UOL, disse que a dívida aumentou muito, né? A dívida aumentou em cerca de 500%. Né? A dívida está em 380 milhões de reais. As pessoas estão olhando para essa dívida, para esse salto da dívida. A dívida líquida era de 48 milhões de reais há 6 meses. A gente tratou disso no Finanças do Esporte também. Hoje ela é de 380 milhões de reais. E as pessoas estão olhando para isso como se fosse o resultado do terreno comprado no gasômetro para a construção do estádio. Não é só isso, porque o terreno custou 138 milhões de reais. 138 milhões de reais vezes 2 dá 276. E a dívida líquida está em 380 milhões. Ou seja, o terreno equivale a menos da metade dessa dívida. O que foi que causou essa dívida? E ele faz esse questionamento. Ninguém sabe o que aconteceu para chegar nesse valor. Claro que é dado aí o motivo que o Flamengo comprou um estádio, não fez várias contratações, mas isso não cobre o que aconteceu para essa dívida aumentar tanto e não permitir que o Flamengo se reformulasse. E começando aí a lista de problemas, uma lista pequena, né? Começando com o elenco fraco que o Flamengo tem. Mas como assim um elenco fraco, né? Você fala assim, pô, tem Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, tinha um Gabigol até um tempo atrás, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, você tira o Cebolinha, põe o Michael. Por que o elenco é fraco? Porque ele é muito mal montado. A discussão se um elenco é forte ou fraco não começa por aí. Há vários fatores que têm que ser analisados aí para ser dado veredito se o elenco é forte ou é fraco. E um desses fatores é o principal, onde o Flamengo não vem se dando bem
pelo menos aí nos últimos 3 anos, que são as lesões. É um elenco que se lesiona demais. Eu vou dar um exemplo prático para você de como isso prejudica o time e de como isso pode mudar totalmente a temporada do Flamengo. Bom, aconteceu nas últimas semanas. O Gerson se machuca, gera a vaga no time. O Gerson é um jogador-chave dessa equipe, dá para dizer assim. O Gerson sai, abre essa vaga no time e tem que ser preenchido aí, é preenchido geralmente por um volante ou um meia improvisado. Aí o elenco tem que se adaptar, né, a essa perda do Gerson, a esse volante ou meia improvisado na posição do Gerson. Quando o time está começando a se adaptar, o Gerson volta a jogar, né? Então não precisa mais se adaptar, o Gerson voltou. Mas quando o Gerson volta, o Arrascaeta se machuca. Então, quem vai ocupar essa posição do Arrascaeta ou é o Gerson ou um outro meio improvisado, porque o Arrascaeta é o único meio atacante do Flamengo. Então, o Flamengo, o time estava se adaptando a jogar sem o Gerson, agora tem que se adaptar a jogar sem o Arrascaeta. Aí, quando o Arrascaeta volta a jogar, outro jogador importante se machuca. É mais ou menos nesse modelo que o Flamengo vem sofrendo com lesões, né? Sofreu bastante com o Tite e agora vem sofrendo com o Felipe Luiz também. Esse ciclo que eu falei torna um elenco fraco, um elenco que é forte, com várias estrelas, torna fraco, porque o principal ponto de um elenco ser valioso ou não são a disponibilidade dos jogadores. Se o jogador não está disponível, ele perde o valor dele, porque ele simplesmente não está disponível. Então não tem como você aproveitar daquele jogador. Um exemplo é o Neymar. Neymar é o melhor jogador tecnicamente do futebol brasileiro, mas ele não consegue jogar 10 jogos, então não tem valor algum. Agora vamos para o nosso segundo ponto, que é a zero montagem de elenco. O que é isso? Zero montagem de elenco é que o Flamengo não monta o seu elenco. A diretoria não pega uma temporada assim, não. Vamos repaginar. Vamos contratar um novo lateral direito, um novo lateral esquerdo, nem que seja para o cara ser reserva. Porque aquele cara, dependendo da idade dele e dependendo da evolução, pode vir a ser um titular. O Flamengo fazia isso muito nas temporadas passadas. E nos últimos 6 anos deixou de fazer. A última montagem do elenco foi aquele elenco que foi campeão com o Jorge Jesus. Né? O Flamengo trouxe Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, que hoje é técnico, Rodrigo Caio, Pablo Mari. Então você viu, você tem vários jogadores, ainda trouxe jovens da base, então é uma montagem completa de elenco. Você já tinha Everton Ribeiro, já tinha Diego Alves, que vinham de 2018. Então você montou completamente seu elenco nisso. O Flamengo não faz mais isso. Ele só faz as chamadas contratações pontuais. Mas eu acredito que o Flamengo precisa de uma renovação. Apesar de o Flamengo ter contratado bastante no ano passado, o Flamengo precisa começar o ano e já fazer essas contratações de zagueiro, de lateral, já que esses laterais, tanto o Alexandre e o Danilo, não vão ter muitos anos do Flamengo, vão ter uns 3 ou 2 anos. Então o Flamengo tem que pensar na montagem de elenco, que não é nem mal feita, ela não é feita. Eu vejo muitos comentários de jornalistas falando: ah, é um elenco mal montado, é um elenco mal feito, é um elenco que nem feito foi, né? Não existiu montagem de elenco. Tem times aí que de fato montam mal seu elenco, né? Por exemplo, é o Vasco, né? Montou muito mal o elenco, gastou muito dinheiro em jogadores que não fazem diferença nenhuma. Então, é um elenco mal montado. O Flamengo simplesmente não monta o seu elenco. Mas eu acredito que a diretoria já está aí nesse passo de renovar o elenco, né? A julgar pela não renovação no Gabigol, né? O Gabigol não tinha condições de renovar com o valor que ele queria. A imediata renovação do Gerson, que é um jogador abre e fecha aspas, veterano, né? E não é tão velho assim, mas é um jogador que já está há muito tempo no Flamengo, capitão. Então o Flamengo está com urgência em renovar com ele e está tendo um pouco de calma na renovação da Arrascaeta, que é um cara, como eu disse, vem se machucando demais. E o terceiro ponto, né, que para mim é o principal, né? Com todo respeito à Copa do Brasil, o Flamengo não pode ficar priorizando todo ano a Copa do Brasil.
A Copa do Brasil para o Flamengo, nesse estágio que o Flamengo está de disputa, é um prêmio de consolação. O Flamengo ele fez esse elenco, o diretoria contrata os jogadores para ganhar Libertadores. O Flamengo, claro, ganhou aí em 2019 e 2022, mas nesses últimos anos vai ficando normalizado, né, que o Flamengo foque na Copa do Brasil. Isso não tem o menor sentido. Você focar na Copa do Brasil ao invés de focar no Brasileiro, ao invés de focar na Libertadores. Então a Copa do Brasil é um prêmio de consolação para o Flamengo. Houve momentos, 2013, né, 2017, em que não, ali a Copa do Brasil é de fato o grande título. Mas agora não, agora o Flamengo deve buscar o Brasileiro a Libertadores, assim como já está sendo feito. Mas só para exemplificar o quão mal feito estava sendo executado esse planejamento pela diretoria passada. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você quiser ler o meu roteiro, eu deixei o texto aí na descrição para você ler com mais calma. Tem até mais informações do que eu passei aqui no vídeo, que foi um textinho aí que eu fiz lá no Medium. Então, se você quiser ler, é só clicar aí na descrição, beleza? Você também pode me seguir nas redes sociais e nos meus outros canais também, que eu vou produzir vídeos assim como esse lá também, beleza? Então, valeu. Amanhã também tem vídeo. Eu te espero e fui!